Bom dia, Shalom, a paz do Senhor Jesus Cristo sejam com todos vós. Hoje é 27 de novembro de 2021 e vamos a mais um estudozinho aí da Palavra de Deus no dia de hoje, o qual se encontra aqui no 1 Samuel, capítulo 3, do verso 1 ao verso 10. E para a honra e para a glória do Senhor Jesus, vamos ver o que diz aqui na Palavra do Senhor. Deus fala com Samuel em sonhos. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos se começavam já a escurecer, que não podia ver. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse ele: Eis-me aqui. E correu a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste? Mas ele disse: Não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste? Mas ele disse: Não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste? Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem, pelo que ele disse a Samuel: Vai te deitar, e há de ser que, se te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: Fala, porque teu servo ouve. Quantas vezes Deus está nos chamando e nós não percebemos que é o Senhor que nos chama, né? Às vezes a gente tem um chamado de Deus para uma obra importante, né? E às vezes a gente não entende o que Deus está falando conosco. Se eu não me engano, é lá em 2 Coríntios, deixa eu ver se eu acho rapidão aqui. 2 Coríntios, 2 Coríntios, achei Coríntios, 2 Coríntios 4, 7, é isso mesmo. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Né? Os anjos almejaram, né, fazer essa obra, mas Deus escolheu o homem. O homem. E aí, essa passagem aqui, eu lembrei agora, de 2 Coríntios, né? Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro. Quer dizer que Deus está usando uma obra grandiosa. Uma obra grandiosa que, se for contar desde os tempos de Abraão, dá 5.000 e poucos anos. Que essa obra está em andamento, irmão. É muito tempo, não é? Para nós humanos. Tem 5.700 e alguma coisa. Que essa obra do Senhor está em andamento. E a de Jesus para cá tem 2.000 e poucos anos. É como está dizendo aqui, ó. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro. Como é que Deus, na sua sapiência, né, na sua sabedoria, na sua inteligência, escolheu nós, irmão, nós sendo tão fracos, para uma obra tão grandiosa como essa, que é anunciar as boas, né, as boas novas. Os anjos, irmãos, queriam estar aqui no nosso lugar. Eles almejaram, né, fazer essa obra, mas Deus escolheu nós, né, simples vasos de barro, tão fracos, tão, né, mas para uma obra grandiosa, porque Deus sabe o valor que cada um de nós tem, o valor que você tem. Tem até uma música, né? Valorize, uma coisa assim. Então a gente tem que entender que Samuel teve esse chamado. E pela quarta vez ele atendeu e disse: Eis-me aqui, Senhor. E você, o que diz para Deus? Eis-me aqui, está pronto a servir ao Senhor, a ser servo do Senhor, a estar na presença dele, a servi-lo, né, com a sua vida, se preciso for? A pergunta que fica é essa, meu irmão. O que te falta para tu atender o chamado do Senhor? O que te falta, se é que tu já tem uma aliança com Ele, para tu colocar em prática a tua parte? Porque eu tenho certeza que Deus está cumprindo a parte dele, né?
Então, assim, vamos ler, meditar e colocar nossa vida no altar e estarmos dispostos a servir ao Senhor. Nós somos servos, amados. A partir do momento que a gente aceita Jesus Cristo como Salvador, a gente abraça essa missão. Todos nós temos que estar prontos, né, para servir, para anunciar a palavra de Deus. Para anunciar a palavra de Deus. Não sejamos, né, desobedientes, teimosos, mas que possamos ouvir a palavra do Senhor e obedecer. Né? Deus quer de nós, de mim, de você, amado, fidelidade. Eu sempre estou pregando sobre isso, porque é uma coisa que Deus toca no meu coração, a gente ser fiel. Ser fiel no pouco, que eu te colocarei no muito. Porque aquele que é fiel no pouco, irmão, certamente vai ser fiel no muito. Você está entendendo? Que a gente hoje, no dia de hoje, no dia de sábado, a gente possa refletir, né, sobre o que está acontecendo. A minha vida, ela é para servir ao Senhor? Eu ouço o chamado dele, eu obedeço, eu sou fiel, eu estou verdadeiramente na presença do Senhor. Assim como Samuel fala aqui no verso 10, né? Fala porque teu servo ouve. Será que nós estamos ouvindo mesmo a voz de Deus? Será que nós merecemos o chamado que Ele tem na nossa vida? E se você tem certeza do seu chamado, tem certeza daquilo que você quer para você, assim como Deus tem, quando Ele chamou você para o ministério, põe em prática, meu amado. Põe em prática, obedeça ao Senhor. Né? Ele está usando nós, simples vasos. Né? Nós somos tão frágeis, irmão, mas Ele nos deu essa missão tão grandiosa. Grandiosa, essa missão ela é grandiosa. Vamos obedecer ao Senhor. E o estudozinho do manancial diz assim, olha quem fala. O Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes. Samuel, Samuel. Então Samuel disse, fala, pois o teu servo está ouvindo. O mundo se tornou um lugar bastante barulhento. São muitas vozes falando aos nossos ouvidos e ao mesmo tempo tentando apontar o melhor caminho ou estilo de vida para nós. Cada pessoa tem uma sugestão sobre como devemos agir e reagir diante das questões da vida ou das escolhas que temos de fazer. O que comer, que amigos ter, o que vestir, com quem casar, que carreira seguir e onde morar. A partir de janeiro, amados, eu vou começar a fazer diferente, eu não vou mais usar o manancial, não. Né? Eu vou fazer meus próprios estudos, meus próprios, né? Meu próprio estudo de teologia aí. Tenho meus livros, tenho meus negócios aí, meus apetrechos, né? Meu primo falou o seguinte, quando a gente vai para a guerra, a gente tem que ter bala, né, na agulha. Então eu comprei alguns livros, alguns comentários, alguns dicionários, tem bastante conteúdo aqui para a gente mesmo se aprofundar nos estudos e darmos o nosso estudo aqui. Essas questões fazem parte da vida e não podemos desprezá-las, ouvindo inclusive bons conselhos, mas a última palavra em nossa vida tem de ser a do Senhor, e não a nossa ou de quem quer que seja. E tudo isso porque o coração do homem está propenso a se equivocar, a acreditar que está no melhor caminho ou que fez a sua melhor escolha e acabar descobrindo que estava redondamente enganado. Sempre será de Deus a melhor palavra em tempo de tribulações, tentações e incerteza. Aleluia. Sem contar o fato de que servimos a um Deus fiel que cumpre todas as suas promessas. É isso aí, irmão. Devemos confiar em Deus fielmente, porque Ele há, né, de cuidar de nós, cuidar de mim, cuidar de você. É Deus, irmãos, é Deus que nos dá o ar, é Deus que nos sustenta, é Deus que cuida de nós. É Ele que manda o suprimento no momento certo. Por isso que eu gosto dessa palavra de manhã cedo. Fiquei 3 dias sem fazer, meio ruim, mas hoje nós voltamos a fazer. Deus me deu essa palavra maravilhosa aqui, de Samuel. Ainda bem que eu lembrei daquele texto lá de 2 Coríntios 4, 7 a 6. Para que você possa entender, irmão, que nós somos frágeis, mas Deus está usando eu e você. Não importa a tua situação, se tu está ruim, se tu está mal, Deus vai te usar, meu irmão. Se Deus te chamou, Ele vai te preparar, Ele vai te capacitar, Ele vai te usar do jeitinho que você está. Né? O que nós podemos pedir? Vamos pedir para Deus, né, saúde, né? Saúde, que Ele nos ponha de pé, a unção do Espírito Santo. O Espírito Santo vá na frente, nos use, né? Vá preparando as nossas palavras, os nossos pensamentos, para que seja tudo dirigido na presença do Senhor. Porque é Ele, irmão, que nos capacita, é Ele que nos usa.
Não é por força nossa, nós somos frágeis. Mas Deus vai nos usar e vai nos capacitar para a boa obra. Oremos. Querido Deus, querido Pai, graças te damos, Senhor, por tudo que Tu tens feito em nossas vidas, Pai. Louvado seja o Teu nome. Só o Senhor é digno de toda honra, de toda glória. O Senhor é santo, Deus é santo, Jesus é santo. O Espírito Santo é santo, Pai. Nós acreditamos nisso, Senhor. Né? Como é bom estar na Tua presença, como é bom sentir a Tua presença, como é bom sentir essa vontade de viver e viver muito, Pai. Muito obrigado por tudo, Jesus. Nos abençoa, Pai. Nos guarde nos livros do dia mal, Pai. Por isso tudo, Pai, nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Shalom, meu irmão. Fica na paz do Senhor Jesus. Domingo vá lá fazer uma visita na primeira igreja batista em Guajará-Mirim. No nome de Jesus. Será muito bem recebido e acolhido ali conosco. Amém? Fica na paz do Senhor.